Você vai aprender física, eu garanto. Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante o coloca em equilíbrio térmico, primeiro com gelo fundente e depois com água em ebulição sob pressão de 1 atmosfera, pressão normal. Em cada caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio, 10 centímetros e 30 centímetros respectivamente, medida sempre a partir do centro do bulbo. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que nessa situação a altura da coluna de mercúrio é de 18 centímetros. Qual a temperatura do laboratório na escala Celsius desse termômetro? Espera, dá uma olhada no texto. Ele está falando em calibrar e ele está relacionando a temperatura em graus Celsius, porque ele fala em temperatura de fusão e temperatura de ebulição em pressão constante. Aí a gente já sabe que a fusão acontece a 0 graus Celsius e a gente já sabe que a ebulição acontece a 100 graus Celsius. Só que ele está relacionando com comprimento. Ives, eu posso usar comprimento comparado com temperatura? Pode, não tem problema. Se é uma escala linear, os comprimentos variam linearmente com a temperatura. Então pode sem problemas. Ele diz que para fusão são 10 centímetros, ele diz que para ebulição são 30 centímetros e ele diz que dentro do laboratório está 18 centímetros e pergunta qual a temperatura em Celsius que corresponde a isso. Não há problema, pode fazer do mesmo jeito, comparando as escalas. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Então eu tenho temperatura em Celsius menos 0, que é temperatura em Celsius, 100 menos 0, que é 100. E isso vai ser igual o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. 18 menos 10 dá 8. 30 menos 10 dá 20. Eu posso então simplificar de várias maneiras. Posso simplificar o 80 com 20, mas também posso simplificar o 100 e o 20. Eu posso dividir 20 por 20, que aí resta 1, e posso dividir 100 por 20, que aí restam 5. E fazer produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 1 vezes a temperatura em Celsius é a temperatura em Celsius, 5 vezes 8, 40. Então a temperatura no ambiente é de 40 graus Celsius. E a resposta, a alternativa que diz isso para a gente, é a da letra C. C de coisa fácil, tranquilo, quando a gente sabe o que fazer. Nesse caso, comparação de escalas do mesmo jeito. Faz a proporcionalidade entre as duas razões. Aqui a gente precisa só lembrar que centímetros, embora não seja unidade de temperatura, como comprimento varia linearmente com a temperatura, não tem problema, pode fazer direto, ok? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um termômetro é graduado a partir da altura de uma coluna de mercúrio líquido em seu interior. Ao colocarmos esse termômetro numa mistura de água e gelo em equilíbrio térmico, percebemos que a altura da coluna é de 50 milímetros. Já ao colocarmos sob pressão de 1 atm em um recipiente com água em ebulição, tem-se uma temperatura de 250 milímetros. Uma pessoa é considerada febril quando sua temperatura ultrapassa os 37,5 graus Celsius. A partir de que leitura aproximadamente no citado termômetro deverá um paciente ser receitado com um antipirético? Atenção, fera, que aqui nessa questão a gente está comparando a altura em milímetros com temperaturas em Celsius. Ives, é possível? Claro que sim, sem problemas.
desde que haja uma variação linear do comprimento com a temperatura. E aí é só fazer do mesmo jeito. O do meio menos o de baixo, H menos 50, o de cima menos o de baixo, 250 menos 50 é igual a 200. Lembrando que ele disse que 250 era quando entrava em ebulição, então corresponde a 100 na escala Celsius, e 50 milímetros quando tinha fusão do gelo, corresponde a 0 na escala Celsius. Aí eu tenho aqui, do outro lado, 37,5 menos 0, 37,5, 100 menos 0, 100. Posso simplificar a minha vida aqui dividindo por 100 dos dois lados. E aí vou fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. 1 vezes H menos 50 é H menos 50. E isso vai ser igual a 2 vezes 37,5, que dá 75. Então, a altura H, que corresponde a 37,5, vai ser 75, menos 50 passa mais 50, dá 125 milímetros. Atenção e cuidado. Essa é a altura que corresponde à temperatura 37,5. Mas eu vou dar o remédio quando ultrapassa essa temperatura. Então, o que eu estou procurando é um H que seja maior que 125 milímetros, pois é a partir desse valor maior que 125 que eu devo dar o remédio. E dentre as alternativas, a que aparece como solução é logo a 126, que é o primeiro valor maior que 125. Então, a partir de um H 126 milímetros, sim, eu vou precisar dar remédio. A alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra C, C de coisa fácil, tranquila, só para reforçar. Quando eu calculei H correspondente a 37,5, eu encontrei H 125 milímetros, mas aqui é o limite, é só a partir de mais do que isso que eu devo dar o remédio. Então, para valores maiores que 125 é que eu dou o remédio. O primeiro valor maior que 125 é 126, por isso a alternativa correta é a letra C.